Atenção, gente, vamos falar agora de uma reportagem especial sobre o Danilo Rezende. Eu quero muito que você preste atenção nisso que eu vou trazer para vocês. Ele já foi notícia em reportagens depois de ficar gravemente ferido em um acidente de moto. Essa história é impressionante. Ele perdeu parte de uma das pernas. Com muito esforço, o Danilo se tornou um atleta, apesar da limitação. Olha aí, ó. Você vai ver essa história bonita de superação que nós vamos trazer aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. 15 anos se passaram desde o acidente, mas a lembrança do dia que mudou para sempre a vida do administrador permanece viva na memória de Danilo. Eu estava de moto, né? Um ônibus avançou o pare, né? E acabou atingindo a minha perna, né? E aí, nesse acidente eu sofri uma fratura, né? Exposta. A colisão aconteceu a alguns metros da casa onde Danilo mora, enquanto ele seguia de moto para a faculdade. Foram 15 dias de internação e 10 meses sem sair da cama. Depois de passar por 11 cirurgias, conseguiu recuperar a autonomia perdida com o uso da prótese. A opção que a gente teve junto com o meu médico foi a amputação, né? Foi bem difícil, né? Uma decisão bem difícil de tomar, mas era a melhor opção na época, né? Devido aos problemas que estava tendo, né? E aí tive que optar junto com o médico, né? A opção melhor foi a amputação mesmo. De janeiro a agosto de 2023, acidentes de trânsito, como o vivido por Danilo, tiraram a vida de 46 pessoas em Ribeirão Preto. Das vítimas fatais, 45% eram homens, a maioria com idade entre 18 e 24 anos. Hoje, aos 36 anos, Barbinha, como é conhecido entre os amigos, encontrou em uma antiga paixão a força que precisava para reassumir o controle da vida com plenitude. Em cima de 2 rodas, o atleta amador tem colecionado pódios. Eu já andava de bicicleta, assim, era um hobby, né, na verdade, mas não pensava em competição, né? Andava com alguns amigos, né, inclusive hoje é um dos treinadores meu, né? E fiquei um bom tempo para tentar voltar a andar de bicicleta, né? Mas tinha um medo, meio que um receio. Depois de ajuda de alguns amigos, irmão, né, me incentivar, eu voltei a pedalar em 2021, né? Quem acompanha de perto toda a evolução de Danilo é a esposa Letícia. Na época do acidente, os dois ainda não formavam um casal, mas já se conheciam. Depois de alguns anos, se reencontraram e, a partir de então, não se desgrudaram mais. A confeiteira faz questão de estar ao lado do marido durante as competições de mountain bike. Eu tô presente lá e cá, né? Porque se eu não tô em casa ajudando ele, cuidando dos filhos, não tem como ele ter esse tempo de treino, né? Porque ele também teria que me ajudar, né? Então é uma parceria. A gente sempre tá aqui para apoiar ele, né? Meu menino mais velho, a gente vai em tobogã em parque aquático e ele quer participar com os filhos. Ele sobe, aí ele tira a perna, aí o meu menino desce a perna. Aí depois ele desce com o meu menino, depois a gente sobe para entregar a perna para ele. Então todo mundo se ajuda, não tem como, todo mundo participa. A última vitória do atleta em competições de mountain bike aconteceu no início de setembro, em uma disputa regional que reuniu competidores com e sem deficiências. Nem mesmo o calor intenso impediu que Danilo trouxesse uma medalha para casa. Dessa vez foi bronze. Tava um dia bem calor, bem difícil, né? Mas para todo mundo, né? Inclusive. Mas assim, foi muito bacana, muito legal. E é bem bacana ver o número de PCDs, né? A modalidade crescendo, atletas com deficiência se superando, né? Se entrando no esporte, né? Essa superação dele, assim, essa reviravolta, só dependia dele. Não tinha muito o que eu fazer. O que eu fiz foi apoiar, o que eu fiz foi incentivar. Eu nunca falei não para ele, eu sempre falo que o limite é o céu. Mantendo uma rotina diária de treinos e contando com o apoio da esposa e dos 3 filhos, o atleta espera conquistar ainda mais no esporte. Para ele, poder inspirar outras pessoas rumo à superação é gratificante. É uma coisa que vai e volta, né? Você incentiva outras pessoas, inclusive no meio das competições, muita gente às vezes está pensando em desistir da prova e às vezes vê eu passando e fala, nossa, eu ia desistir, mas tô vendo você aqui se superando, me inspirou, então eu vou continuar a prova, nem que for para chegar em último, mas eu vou correr e vou continuar. E isso também para mim é muito bom, porque às vezes eu também tô cansado, às vezes eu também penso em desistir, mas como uma referência para outras pessoas também, isso me inspira também. Eu
quero só deixar um registro aqui para vocês, sabe, gente? Eu tive a oportunidade de conhecer esse casal e quando eu vi a história eu achei impressionante, porque a gente aqui sempre mostra os casos de acidente. No dele foi gravíssimo. Ele passou por 11 cirurgias, 11 cirurgias. A família toda desestabilizada, sofrendo tanto quanto ele. E ele, de repente, na cama do hospital, vira para o médico e fala assim, eu quero viver. O médico falou, então você vai ter que amputar. Ele não pensou duas vezes. Doutor, pode tirar minha parte da perna. Pode tirar. E sabe o que é interessante depois? É como se você voltasse a aprender a andar. Foi isso que ele me disse aí em uma das conversas que eu tive com ele. Porque você confiar numa perna mecânica, né, depois de ficar meses numa cama de hospital, você não tem musculatura mais, você tem que fazer fisioterapia, você tem que aprender a andar com um mecanismo, com um pedaço de ferro ali, popularmente chamando essa perna mecânica, né? E você tem que ter confiança, porque você vai se equilibrar nela. E aí você começa a ter uma vida normal, você consegue se superar. E aí ele começa a fazer competição, começa a ganhar, e aí vira uma rotina normal para ele. E aí você em casa, com muita saúde, começa a reclamar da sua vida, né? Olha que história que nós estamos trazendo no Cidade Alerta. Muitas vezes, meu amigão, é levantar, olhar para cima e falar, vamos embora. Foi isso que ele fez. Parabéns, viu, meu? Parabéns ao casal aí por essa bonita história de superação que a gente mostra. Muito sucesso para vocês.